Bom, tranquilo aí? Tranquilo essa parte aí? Vamos lá agora para os casos de contrações com a preposição em, né? E praticamente quase que os mesmos casos que aconteceram lá com a preposição de vão acontecer aí com a preposição em. Quase que os mesmos, quer ver? Olha só, com a preposição em você pode ter contração dela com artigos, tanto definidos, né? O e a e plurais, né? Ainda pode acrescentar aqui, obviamente, o a e o as, que não estava digitado, mas é o de menos, né? E pode ter lá com uns, uma, umas, tá? Sem nenhum problema. Né? Olha só aí para o já esqueleto da paradinha. Você tem aí a preposição em no começo, não é isso? A preposição em. E como é que acontece a contração dela? Você tem a transformação da preposição em na letra N de nariz. Não é isso? É assim que rola. Não lembrou? Não visualizou? Vamos visualizar juntos. Você sabe que quando junta lá o em mais o dá no. Com os dá nos. Com o a dá na. E com o as dá nas. Com o vai dar num. Ele se meteu num buraco esquisito. Ou nuns buracos esquisitos. Ou numa situação difícil. Ou numas situações difíceis. Então, você está vendo que aí você tem a alteração, a alteração, no caso, alteração completa, alteração e perda, completa do em, que vira o quê? Que vira a letra N. Então, nesse caso, a contração. Por isso, a gente tem contração. Certo? Tranquilo? Então, olhando nos exemplos, só para você visualizar, na frase, bonitinho, você tem aí a primeira frase dizendo: eles estavam na quadra. Na quadra, você tem aqui a preposição em, que se contrai com o artigo definido feminino a. E aí, nessa hora, você tem que chamar a criatura de quê? Preposição com artigo, você já sabe. Chama de preposição. Não é isso? Chama de preposição. Mas o que você teve aqui é mais um caso de contração. De preposição com o artigo, nesse caso. Certo? O artigo aqui é o artigo do substantivo quadra. Tranquilo? Depois, você tem aqui, eles estavam nos momentos difíceis. Tá lá de novo, a preposição em, que se transformou na letra N de nariz, aqui junto do artigo indefinido, que antecede o substantivo momentos. E você já sabe que a preposição com artigo, morfologicamente, você tem que chamar de preposição. E o que rolou aqui foi mais um caso de contração. Tá claro? Beleza? Na paz? Tranquilidade total isso aí, hein? Total. Essa altura do campeonato é só quase que um replay, só que agora com outra preposição. Tá? É quase que o VAR. É só pedir o VAR aí só para conferir. Tá? Bom, próximo caso. Caso da preposição em se juntando com pronomes pessoais retos, que na verdade a gente já até viu, a gente já pode até acrescentar. Ou vai ser reto, se for articulado de verbo, ou com o pronome reto funcionando como oblíquo tônico. Tá? Porque os tônicos são pronomes preposicionados. Antecedidos de preposição, se a preposição estiver contraída nele, se puder ficar contraída,
A gente já viu aquela história de a preposição não poder ficar contraída quando o cara estiver conjugando o verbo, né? Se você não pegou essa aula, esse vídeo, vai lá, volta no vídeo anterior que está lá, tá? Enfim, então, normalmente os pronomes reatos aí, de novo, são quem? Os pronomes reatos que aparecem na brincadeira são os que começam por vogais, ou ele ou ela, e plurais. E você sabe muito bem que quando você pega lá a preposição em, e junta com esses camaradas, qual é o resultado? O que a gente fala ou escreve? Você fala que a doença estava nele, ou estava neles, ou estava nela, ou estava nelas, certo? Tranquilo? Então, de novo, você está vendo que aqui perde-se, melhor, aqui a alteração, a alteração que chega a gerar a perda total do em. Passando para simplesmente a letra N de nariz. Então, de novo, é caso de contração e não de combinação de preposição. Tá claro isso? Tá? Olhando no exemplo, o que você tem aí? Para a gente enxergar a parada no exemplo. Tá ali, a gente só confia nele. No nele, na palavra nele, você tem aqui a letra N representando a preposição em, que se contraiu com o pronome, que seria um pronome reto, nesse caso não é, porque não está articulando o verbo, não está conjugando o verbo. E aí, então, você teve aqui um pronome que a gente tem que chamar de oblíquo tônico. Por quê? Porque os tônicos são preposicionados. Quando está lá junto da preposição, passa a funcionar como oblíquo tônico, a gente tem que classificar corretamente, tá? E isso aqui é, de novo, caso de contração. Tranquilo? Beleza? Tá? De novo, caso de contração. Já na paz? Sem nenhum estresse aí, né? Tá já suave isso aí, tem que estar muito suave. Tá? Bom, caso de contração agora da preposição em, com pronomes demonstrativos, o este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo e os plurais possíveis aí. Você já sabe como é que é essa novela? Já, né? Já sabe. Quando você tem lá a preposição em, quando você tem lá a preposição em, que a gente já está marcando aqui, se juntando com qualquer um desses camaradas, de novo você já sabe que ela vai se transformar apenas na letra N, não é isso? Apenas na letra N. É assim? E aí ocorre lá a fusão com esses demonstrativos. Como é que acontece? No este e estes. Vai ficar neste. O problema está neste ambiente ou nestes ambientes. Ou ainda nesta sala. Nestas salas. Ou o problema está nisto e não naquilo. Não é assim? Depois, com esse, essa, isso, vai ficar. Ele falou nesse caso, nesses casos. Ou nessa situação. Ou nessas situações. Ou ainda nisso. Ele tocou nisso. Ou ainda. Ou ainda.
ele estava naquele lugar, ou naqueles, ele passou naqueles lugares, ou ainda, ou naquela, ou naquelas, certo? Você conhece essas contrações todas, conhece elas todas, todas, todas. Aliás, falta aqui embaixo, né? Aqui, ó. Você tem aqui a preposição em, que a gente não anotou, vamos anotar. E aqui, quando se junta com naquilo, vai dar o naquilo, certo? Tranquilo? Beleza? Em todos esses casos aqui, o que a gente teve? Aqui, a alteração, ou perda do em, passando a letra N. Então, nessa hora, há a contração. Você já sabe até qual é a anotação que eu vou fazer. Você está antenado, está ligado, já sabe o que eu vou fazer. Beleza? Tranquilo? Nenhum estresse nisso aí? Então, agora só registro no exemplo. Vamos ver só o registro na prática, no exemplo. Você tem 3 exemplozinhos aí para a gente visualizar. Primeiro exemplo diz, ele viajou nesta semana. Tá aqui a preposição em. A preposição em que se juntou com o pronome demonstrativo esta. Que aqui você vai ter que chamar pelo nome de quê? Preposição ou demonstrativo? Vai ter que chamar de demonstrativo. Então, ali, como teve alteração do em, aqui, de novo, é caso de contração de preposição mais pronome demonstrativo. Mesma coisa acontece no exemplo de baixo, quando você tem aí, ela chegou tarde. Nessa hora, eu já tinha dormido. Aqui no nessa hora, tá de novo a preposição em, que se encontrou com o demonstrativo essa. E aí, você tem que classificar o cara como? Tem que classificar o cara como pronome demonstrativo. E aí, de novo, como o em se alterou, como tem que se alterar, é mais um caso de exemplo com contração de preposição mais demonstrativo. E a mesma coisa aconteceu com naquele dia, ele não veio para a aula. No naquele dia, tá aqui, ó. No naquele dia, tá lá a preposição em, se juntando com o pronome demonstrativo aquele. E aí, de novo, você tem quem aqui? Um pronome demonstrativo. De novo, um pronome demonstrativo. E aí, de novo, o que rolou aqui? Contração. Tranquilidade? Tranquilidade? Total? Então, essa parada aí, Nesse caso aí do em com os demonstrativos. Tá? Sem nenhum mistério. Sem nenhum mistério mesmo, tá? Só que ainda a gente pode ter o uso da preposição em. Com os demonstrativos algum ou alguns, porque começa com a, ou alguma, ou algumas, ou outro, ou outra e plurais. Tá? E também a gente já sabe no que dá, A gente já encontrou isso em algum momento da sua vida. Se encontrou, saiba que pode encontrar, somente em textos mais antigos, porque são contrações menos usuais hoje em dia, mas a gente volta e meio sem querer fala que a gente não presta atenção.
Então, por exemplo, quando você junta o em com o algum, o alguma, ou com o outro, ou outra, o que rola? Como é que acontece isso? Você diz lá, em algum momento, o algum, ou em alguns, a gente quase não encontra mais gente dizendo. Às vezes encontra com um apóstrofozinho aqui para indicar essa contraçãozinha. Mesma coisa com em alguma situação esquisita. No interior talvez você encontre mais isso aqui. Rolando ainda, no interior do país, Brasil afora, talvez encontre mais. Agora, certamente ainda é bastante comum você encontrar gente dizendo no outro dia, ou noutros dias, ou noutra hora, noutra ocasião, ou noutras ocasiões. O último caso é mais frequente, com algumas eu confesso que já não é tão frequente, principalmente aqui centro do Rio de Janeiro, região metropolitana, é pouco frequente, tá? Mas região mais urbana, mas é um pouco frequente, mas não duvido que para os cantos do interior do Rio, ou em algumas, seja bem falado. Apesar do que hoje em dia com televisão, internet, todo mundo olha o outro falando, principalmente quem tem acesso. Quem não tem, de repente, locais que não tem, de repente ainda preservam essas estruturas mais antigas um pouquinho, tá? Mas, de qualquer forma, o que a gente está tendo aqui? Aqui a gente tem de novo a alteração, que nesse caso representa uma perda total da estrutura do em, passando a N apenas. Então, por isso, a contração. Por isso, a contração aí de novo. Tranquilo? Bom, olhando na prática, nos exemplos, olha o que você tem aí nos exemplos. Mara tinha colocado brinco em algum lugar. É que a gente fala tão rápido também que a gente não percebe, Mas no algum lugar está aqui, ó, a preposição N com apóstrofozinho. Então tá ela vindo junto do algum, que é um pronome indefinido, que aliás a gente tem que classificar isso aqui como pronome indefinido. Quando está com pronome ou advérbio, tem que chamar de pronome advérbio. Quando está com artigo, chama de preposição. Não esquece isso, repito toda hora. Tá? E aqui, então, de novo, é caso de contração. Tá claro? Tá? Beleza? É caso de contração. Depois, o exemplo 2, está ali. Em alguma hora, Miro acordará para a vida. Miro também, nome de pessoa já velha, digamos assim, idosa, E aí, no alguma, o que você teve? No alguma você teve lá a contração da preposição em com o pronome indefinido alguma. E aí tem que chamar aqui essa contração, esse alguma, de pronome indefinido, certo? Então é caso de contração de novo. Certinho? Beleza? Tá? E mesma coisa no último exemplo, ó. No outro dia, tá aqui, ó. No outro dia, tá lá a preposição em, que se contrai com o pronome indefinido outro. E aí tem que chamar essa contração pelo último nome, tem que chamar de pronome indefinido. E aqui mais um casozinho de contração. Tranquilidade? Total. Beleza. Bom. Preposição em já foi, A gente já tinha que ver tudo que tinha que ser visto, pelo menos os casos mais frequentes, Se não foi tudo, pelo menos bastante coisa já.
tá? Bora lá para a contração com a preposição por, né? Eu falei que ia acontecer com a, com de, com men, com por, não é isso? Com o por, ou per, que é o tataravô do por, né? Como é que a gente pode ter contração? Com quem a gente pode ter contração? A gente pode ter contração do por ou do per, com artigos definidos, o e a, ou melhor, o e a e os as, né? Com esses camaradas aí. E a gente sabe como é que acontece. Não sabe não? Esqueceu? Ah, sabe sim, todo mundo sabe, todo mundo usa, todo mundo fala, né? Todo mundo usa, todo mundo fala. O por ou per, nessa hora, vira pel, né? Vira pel, né? E você acrescenta o ozinho lá com plural ou sem. Você vai dizer, o troço foi pelo ralo, né? Ou pelos ralos, né? Ou ainda, a criatura saiu pela janela, ou pelas janelas, né? Então, ó, você tem aí a alteração completa praticamente, só não é completa porque o P se preserva. A alteração do por pel, né? Por pel. E aí, nessa hora, se há alteração, há contração. Tranquilo? Tranquilidade? Total? A alteração aí, total, tá? Só sobrou ali o Pzinho, né? Só o Pzinho ali. Só o Pzinho que ficou preservado. Botei um tracinho ali que o tracinho é para completar com o final adequado. O pelo, o pela e plurais, tá? Bom, quando você tem o exemplo dizendo o tiro saiu pela culatra, olha a situação na prática. Tá aqui a sua preposição por, né, que se juntou com o vou botar ele ou ela, tô doidão, com o artigo definido feminino a. Isso não tem nada a ver com ele ou com ela, tô doidão, né? Aí, quando você tem esse é o artigo, que antecede o substantivo culatra, tá? E aí, como é que ocorre a parada? Você viu como é que ocorre, né? O per, ou por, melhor dizendo, virou pel, e o azinho aqui no final. Não é isso? O azinho aqui no final. Nessa hora, a preposição se juntando com o artigo, como é que você nomeia? Quando é artigo, você chama de preposição. E aqui é caso de contração de novo. Caso de contração. De novo. Tranquilidade? Na paz? Bom, olha só. Esse era o único caso, aliás, de contração, que a gente tinha aí para ver da preposição por, que é com artigo. A gente não tem outro, né? Se for com artigo indefinido, não dá, porque você não diz pruma, tá? Ou não diz para aquilo, para aquela, né? E aí já não é mais o por, aí já é o para, com aquele, aquela, já é outra situação, e que é uma situação informal. As oficiais estão aí, né? As formais, as dentro da norma culta, estão aí. Tá claro isso? Dentro da norma padrão, dentro da regra, dentro do que é oficial, é isso aí, tá? Tranquilo? Beleza? Essas são as contrações que a gente tinha que relembrar, revisitar aí, para vocês visualizarem a parada. Só que para fechar preposições no todo, a gente tem que lembrar que ainda existem expressões com valor de preposição, né? Que são as chamadas locuções prepositivas, né? Não se esqueça que locução é a mesma coisa que falar expressão,
expressão prepositiva, tá? E tanto faz usar locução ou expressão. Eu vou preferir usar locução só para ficar mais fácil, que é o mais uso mesmo, então tá tranquilo. Mas lembrando, para ter locução ou expressão tem que ter 2 ou mais vocábulos, 2 ou mais palavras. Só que quando é que vai ser uma locução prepositiva? Aqui tem que ser 2 ou mais vocábulos com o último sendo uma preposição. O último sendo uma preposição. O último sendo uma preposição. Tá? Isso é importante. O último vocábulo. Tá? E são expressões, digamos assim, fixas, empedradas já na nossa língua portuguesa. Já ficaram daquele jeito, viraram estátua. Tá? É quase que isso. Tá? E tudo isso que eu resumi logo de cara está dito aí nesses parágrafos. Quer dizer, são 2 parágrafos. Principalmente no primeiro. Tá aqui, ó, locução prepositiva é o nome que temos que usar quando temos 2 ou mais palavras que possuem o valor e a funcionalidade das preposições. Isso é, ligando, juntando palavras, expressões, frases. E para reconhecer, eu botei, para reconhecer se é uma locução prepositiva, basta ver se a última palavra dessas expressões, dessas locuções, é uma preposição. Tem que ver, então, se a última é uma preposição. Vou até marcar aqui em amarelo para você visualizar. Basta ver se a última é uma preposição. Tá claro? Tá? Então, olhando na prática. Aliás, você vai ter locuções com 2 palavrinhas só, uma e depois a última preposição. E depois você vai ter locuções com 3 palavras. 3 locuções prepositivas com 3 palavras. Em que a primeira e a última vão ser preposições. Tá? Mas quem vai dar o nome é a última. Tá? Então, repare só o que a gente tem aí. E, aliás, vou até te dizer as classes gramaticais que estão em jogo aí. Que formaram essas locuções. Olha só, quando você tem aí o abaixo de, embaixo de, o dentro de, o fora de, você está vendo que o último vocábulo é uma preposição. É a preposição de. Quando você tem o fora, o dentro, o embaixo, o abaixo, você está tendo advérbios que indicam lugar. São advérbios. Tá? Então, quando você tem esses casos, você tem aqui locuções prepositivas. São locuções que terminam por preposição. Que a estrutura está aqui. Você tem um advérbio, mais uma preposição. Tá claro? Tá? Só que tem mais? Tem mais. Tem bastante mais. Tem muitas mais. Eu estou te dando alguns exemplos. Tá? Estou te dando só alguns exemplos. Tá? Vamos ver outras? Vendo outras aqui. Olha só. Quando você tem ainda o acima, o perto, o longe, o atrás, seguidos do de novo a mesma parada rolou. Você tem aqui a preposição de novo, o acima de, o perto de, o longe de, o atrás de, e você tem aqui, antes, também advérbios. Acima, perto, longe e atrás são posições de lugar, então são advérbios. São todos advérbios que, juntando aqui com a preposição de, que é a final, você tem expressões terminadas por preposição.
Então, por isso, essas criaturas são chamadas de locuções prepositivas, expressões que terminam por preposição, tá? Quando você tem o junto a, o junto de, também é parecido, né? Aqui já mudou a preposição, tem o azinho aparecendo ali, né? Beleza, mas são preposições, o a ou o de, né? Então, aqui o que você teve? Junto, junto afastado, já é advérbio, ou melhor, adjetivo. Né? Certo? Aqui você tem adjetivo, estou botando singular porque é o mesmo. Mas, enfim, quando você juntou aí, e, enfim, você sabe que essas expressões, ele está junto de, está junto a fulano, junto de fulano. Isso aí são expressões fixas que terminam por preposição. Então, se são expressões fixas que terminam por preposição, são também casos de locuções prepositivas. Tá claro isso? Tá beleza? Joia? Na paz? Depois, você tem ainda o caso... Você tem ainda o caso do acerca de, que também termina por preposição. Não é isso? E ainda o graças a. O que de novo rolou aqui? Duas expressões, a última palavrinha é uma preposição. Acerca e graças são substantivos. São substantivos, certo? Enfim, nessa hora, o que rolou aqui? Nessa hora você teve duas expressões, de novo, que são fixas no nosso idioma, a gente usa, graças a Deus, e qualquer coisa do tipo, graças a fulano, consegui resolver o problema. E aí, como termina por preposições, são também casos de locuções prepositivas, para você lembrar de mais algumas. Tá? Certo? Só para você enxergar coisas que você usa no dia a dia que são locuções prepositivas. Formadas por quem? Ora advérbio e preposição, ora adjetivo e preposição, ora aí, nesse caso do acerca e do graças a, com substantivo e preposição. Tá beleza? Tá? É claro que as palavras do meio têm lá suas classes, por isso que eu estou botando aí. Tá? Pertencem às suas categorias gramaticais sem nenhum problema. E agora a gente vai dar uma olhada rapidinho em locuções que tem três palavras, três vocábulos. Olha só, você está vendo que tem três colunas aí, né? Você para como se fossem colunas. Por causa de, ou ainda. Ao lado de, em frente a, a respeito de, ao redor de, a despeito de acordo com relação a, em respeito a, o que você tem nas pontas? Você tem preposições. Você tem preposições. Quem vai dar nome a elas é a última. O que garante a conformidade delas é a última. As palavras do meio, tipo causa, lado, frente, respeito, redor, despeito, acordo, relação, e respeito de novo aqui, são substantivos. Estão aqui na base, certo? E aí, então, como são expressões fixas no nosso idioma, são todos esses casos aqui, casos de locuções, que terminam por preposição. Então, são locuções que a gente tem que chamar de locuções prepositivas, mas estou te mostrando quem é que compõe essas locuções. Preposição, substantivo, mais preposição. Tá claro? Certo? Visualizou? Realizou aí? Anotou? Essa parada aí, tá? Ainda, você tem aí mais trezinhas, só para você visualizar mais três, tá? Aqui, ó, você tem aqui por cima de, por baixo de, por trás de. Bom, o que você tem aqui? Preposição. Preposição. Certo? E aí, quando você tem cima e baixo, você tem aqui advérbios. Aqui você tem advérbios. Trás já é uma outra
preposição. Tem até aqui, você está vendo, locução com 3 preposições. Expressão com 3 preposições. Mas, de qualquer forma, o que interessa é que você tem que lembrar que são expressões fixas no nosso idioma que terminam por preposição. Então, são locuções prepositivas também. Tá claro? Na paz? Belezinha? Tá? Então, essa parada que você tem aí. Tranquilo? E assim a gente encerrou o que a gente tinha que lembrar, visualizar, detalhar acerca das preposições. Tá maneiro? Maneirinho? Valeu? Qualquer dúvida, volta no vídeo, reveja, refaça o exemplo e qualquer coisa, sempre fixar mais isso aí, tá? Então, fui!